no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi o rei de Judá. E esse rei, diz a palavra de Deus, que ele fazia o que era correto diante do Senhor, mediante o auxílio do profeta Zacarias. E a Bíblia diz que ele foi fazendo tudo correto, e ele foi só se levantando. Deus foi fortalecendo ele, Deus foi fortalecendo o exército, Deus foi fortalecendo a cidade de Judá, Deus foi fortalecendo tudo, ele foi só crescendo. Por quê? Porque ele estava obedecendo ao Senhor, e o Senhor prosperava o seu caminho. Eu entendo o quê? Que quando o homem anda conforme a palavra de Deus, Deus vai prosperar o seu caminho. Deus vai fazer ele crescer. Deus vai trabalhar poderosamente, e ele vai cada vez mais crescer. A Bíblia diz que ele começou a ter umas armas tão potentes, ele começou a ter um exército muito forte, ele começou a tomar conta de tudo, ele começou a crescer e ficar forte. Mas chegou um certo tempo que o orgulho entrou em seu coração. O exaltamento entrou em seu coração. E quando o orgulho entra em seu coração, o homem começa a descer. Quando o homem começa a fazer o que não agrada a Deus, quando o homem acha que ele pode, quando o homem acha que ele pode tudo, é aí que ele começa a cair. A Bíblia vai dizer que ele começou a se exaltar, e a palavra vai dizer o seguinte, que ele entra no templo para poder apresentar incenso. Louvado seja Deus. E nós sabemos que o rei não apresenta incenso, o rei é para reinar. Quem apresenta incenso, quem apresenta sacrifício é sacerdote, é cada um na sua posição. Deus chamou você para profeta, é profeta. Deus chamou você para discípulo, é discípulo. Deus chamou você para pastor, é pastor. Deus chamou você para ser servo, é servo. E ele quis ser o que ele não podia ser. E a Bíblia diz que ele entrou assim para dentro do templo com incenso para querer apresentar, aleluia. E aí veio um sacerdote, mais 80 sacerdotes contra ele, falando: você não pode fazer isso, somente os descendentes de Arão, consagrados pelo Senhor, podem apresentar sacrifício, você não pode. Louvado seja Deus. E ele se levantou contra o sacerdote, e Deus tirou ele e levou. Quando ele viu que estava ferido, teve que sair, porque quem tinha lepra tinha que ficar afastado. Agora ele não pode nem entrar no templo, ele não pode nem entrar no templo e nem ficar na cidade, tem que ficar isolado. Por quê? Porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Quando alguém te convidar para entrar no lugar, não sente na frente, sente atrás. Porque se você sentar na frente, pode chegar alguém maior e mandar você sentar atrás. Mas sente lá atrás e espera alguém convidar você. Louvado seja Deus. Quer dizer, deixa Jesus te convidar, deixa o Senhor te chamar, deixa Deus te chamar, deixa Ele. Porque quando Ele te chamar, Ele vai te exaltar, mano. Porque a Bíblia diz que Deus pegou o homem do pó e vai se sentar em cadeira de príncipe para mostrar que Ele é Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Sabe que interessante? Sabe que interessante? Tipo assim, há uma diferença de quem é convidado para entrar no templo e de quem entra de qualquer maneira no templo. Uzias queria entrar de qualquer maneira no templo, mas não foi convidado. Isaías não estava no templo, mas foi convidado. Isaías, ele era um homem de lábios impuros, era um homem pecador, estava no meio de um povo com lábios impuros, mas Deus permitiu que ele viesse a sua presença. Há uma diferença. O importante não é quando você começa, mas quando você termina. Sabe por quê? Porque a Bíblia não diz que eu tenho que aceitar e parar. Ela diz que eu tenho que perseverar até o fim. Glória a Deus. Pedro anda por cima das águas. E Pedro vai andando. Mas chega no meio do caminho, o que acontece? Ele começa a afundar. Teve fé de aceitar, teve fé de seguir. Mas quando a prova veio, quando o vento veio, ele começou a afundar. Mas em nome de Jesus Cristo, se isso acontecer na tua vida, eu tenho um Deus todo-poderoso que vai segurar nas tuas mãos e vai te colocar de novo no barco. Louvado seja Deus. Olha a diferença. José foi vendido, continuou sendo José. José foi preso, continuou sendo José.
José foi exaltado como governador do Egito, continuou sendo José. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, meu irmão, louvado seja Deus, nós temos que continuar. Se você era cooperador, era humilde, fazia a obra de Deus, continua fazendo. Se Deus te levou você como presbítero, continua fazendo. Se Deus te levou você como pastor, continua fazendo. Louvado seja Deus. Não mude, continua da mesma forma. Por quê? Porque Deus te exaltou e vai continuar exaltando, vai te levantar, vai prosperar a tua vida. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. É o Deus Todo-Poderoso. Deus confunde a mente do homem. O homem acha que para poder ser campeão tem que ser fortão. Aí Golias vai lá, uma criança vai e derruba ele. Ele acha que chegar primeiro, ele vai ser campeão. Aí Deus fala assim: os últimos serão os primeiros. Aí muda tudo. O livro de Isaías, louvado seja Deus, meus amados irmãos, tem como seu autor Isaías, Santas do Senhor dos Exércitos. Foi escrito em 740 a 680 anos de Cristo. Isaías tem um significado: o Senhor salva. Louvado seja Deus. Isaías foi um profeta messiânico, o que profetizou a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Interessante, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, que existem os profetas maiores e os profetas menores. São 12 profetas classificados, 12 profetas menores e 5 profetas maiores. Só que, por mais que seja menor ou menor, não significa que um é maior que o outro, não. Que um vale mais que o outro, não. Diz na sua extensão do livro, louvado seja Deus. Mas Isaías foi um homem que profetizou a vida daquele que um dia morreu por mim e por você na cruz do Calvário, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando. E nessa passagem que eu acabei de ler, você tem a humilhação, tem exaltamento, a chamada, a purificação e a visão. Tudo isso dentro dessa chamada. Louvado seja Deus. Isaías foi chamado dessa forma, através de uma visão. Abraão foi chamado, louvado seja Deus, para sair da cidade de Uz para uma terra que não sabia. Moisés foi chamado em uma sarça ardente. Gideão foi chamado ali, louvado seja Deus, malhando trigo. Louvado seja Deus. Então cada um foi chamado de uma forma, louvado seja Deus. O Senhor se revelou a cada um de uma forma, e é assim que Ele faz. Outra hora eu estava no mundo, eu estava no pecado, eu estava na prostituição. Olha, quando você estava no mundo, louvado seja Deus, Deus te revelou. Deus te revelou para você, te trouxe, te lavou, te purificou e te trouxe. Você hoje está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Esse Deus é tremendo, é por isso que eu glorifico e continuo glorificando. Se alguém falar que Deus não existe, eu creio que Deus existe. Se alguém me provar que Deus não existe, eu acredito em Deus e vou morrer acreditando que Deus existe. Isaías viu, louvado seja Deus, a presença do Senhor. Interessante que ele não só viu aquela visão, mas também ele fez parte da visão. Por quê? Porque além de ele ter visto, ele sentiu uma brasa na sua boca. É diferente de você só ver e a diferença é de você sentir. Aleluia. Aleluia. E Jesus, o Senhor Deus, né? Jesus, ele já veio no Novo Testamento. No Velho foi falado somente de Deus, mas ele se revelou, louvado seja Deus, para ele desta forma. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Palmas para Jesus, aleluia. Eu acho interessante, meus irmãos, que não é Isaías que vai contaminar o céu, mas é o céu que vai contagiar Isaías. Aleluia. Quando aquela mulher de Frutos, ela viu a Jesus Cristo, ela falou: somente se eu tocar nele eu vou ser curado. Ela não se importou, ela foi lá e tocou no Senhor e foi curado. Não é ela que ia ficar doente ou ia ficar doente por ela tocar, mas é ela que ia ser purificada e curada da sua enfermidade através de tocar no Senhor.
A gente tem que entender que o poder de Deus é mais que qualquer coisa na nossa vida. Mais do que enfermidade, mais do que doença, mais do que pecado, mais do que qualquer coisa. O poder do Senhor é muito grande. Eu acabei de ver a irmã aqui, louvado seja Deus, contar o que ela passou. E eu achei interessante que o irmão tinha pregado aqui da salvação. E o que ele deu em cima do que ela estava passando. Que Deus ia estar com ela, louvado seja Deus. Irmã, olha, eu sempre falei isso, eu acho interessante. Que o adversário pode colocar uma barreira no seu lado, outra barreira no outro lado, outra barreira atrás. E quando você não esperar, ele bota a outra na sua frente. Aí você acaba se sentindo que está dentro de uma caixa. Mas eu glorifico a Deus. E você também pode glorificar a Deus. Que o que Deus jamais permite que o adversário coloque uma tampa. Sempre quando você olha para o céu, você escapa e espaço e vitória que você consegue. O Deus que te trouxe, o Deus que te lavou, que purificou e te colocou aqui, louvado seja Deus. Ele é fiel e justo. Louvado seja Deus para te dar a vitória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu acho interessante, aleluia, que Isaías ele teve que ter um encontro com o Senhor, aleluia, e quando ele viu o Senhor, ele reconheceu que era pecador. Isso que é importante, meus irmãos, é nós reconhecemos que somos pecadores. Quando ele viu a glória, ele viu a glória do Senhor. A Bíblia diz, o que não chegou no coração do homem é o que Deus tem preparado para todos aqueles que Ele ama. Então, quer dizer, aquilo era muito bonito. Se você imagina algo da glória do Senhor, é muito mais do que você imagina, meus irmãos. É uma coisa tremenda, uma coisa poderosa, de uma forma de um homem de lábio impuro, de um homem que vivia no meio de um povo de lábio impuro, ele conhecer que era pecador e se converter naquele momento. Ele reconheceu que ele era pecador, que ele não era digno de ver a glória de Deus. Isso é importante. Quando o Senhor viu, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor, que o serafim desceu, o serafim pegou, aleluia, aquela tenaz. A tenaz era como se fosse um alicate, ele era um pouco meio comprido. Essa tenaz geralmente é usada para manusear alguma coisa incandescente, ou se não algo muito quente. Eles usavam isso naquela época. E de repente a Bíblia vai dizer que aquele anjo, aleluia, serafim, vai lá e pega aquela brasa viva. E naquele mesmo momento ele desce aquela brasa viva e coloca na boca de Isaías, aleluia. E a Bíblia diz que o seu pecado é retirado naquele momento, ele fica purificado. Louvado seja Deus. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Que Isaías teve uma visão. Ele teve a visão, mas para ele chegar, olha, isso é forte. Olha, Isaías teve uma visão da glória do Senhor, da glória de Deus. Ele teve uma visão. Mas para ele chegar até Deus, para ele sentir mais coisas de Deus, ele teve que ter uma brasa viva para purificar ele, para ele poder, aleluia, fazer parte mais e mais da presença de Deus. Jesus, nós pecadores, da mesma forma com Jesus é a mesma coisa. Por quê? Porque primeiramente você ouve a palavra de Deus, você ouve o Evangelho, você ouve o Evangelho da salvação, da libertação. Você tem esse contato de ouvir a palavra da salvação. Só que tem um detalhe. Você tem que primeiramente aceitar Jesus como Salvador. Jesus, ele te purifica e você começa a chegar até o Pai. Isaías teve que ter a brasa viva para chegar até o Pai. Eu e você tivemos que ter um contato com Jesus, ser lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós podemos chegar até o Pai. E Jesus disse: a sua palavra é só o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Deus usou a brasa viva para purificar ele. E no Novo Testamento Deus usou Jesus Cristo, o seu sangue, para derramar na cruz do Calvário, para purificar eu e você. E hoje nós temos um contato com o Senhor. Nós não podíamos nem entrar na porta do templo. Só o sacerdote podia entrar. A gente não podia entrar, louvado seja Deus. Não tinha como a gente entrar, tinha que chegar na porta e entregar para o sacerdote ali aquele sacrifício. Não podia nem entrar, aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, vai morrer por nós na cruz do Calvário. E o templo
templo vai se rasgar ao meio. E eu acho interessante o profeta Tiago, que o templo não rasgou de baixo para cima, mas ele rasgou de cima para baixo. E agora, sabe por quê? Porque a autoridade maior de todo o céu falou, é dele a autoridade, é ele que manda, é ele que faz. Louvado seja Deus, porque a ordem vem de cima, a ordem não vem de baixo, a ordem vem de cima. Louvado seja Deus. Hoje você está aqui, ó, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Hoje você pode estar no templo. Naquela época o pecado era encoberto. No nosso tempo o pecado é tirado. E ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quando Jesus estava passando, ali estava João com seus discípulos. E João fala, lá vai o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Antes era encoberto, mas agora chegou aquele que é Filho de Deus, que é poderoso para tirar o pecado, porque ele levou sobre si na cruz do Calvário. Eu acho interessante que aqueles que prenderam Jesus Cristo, ali eles começaram a falar de Jesus, começaram a xingar, salvou os outros e não pode salvar a você mesmo, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que depois que Jesus entregou o seu Espírito, depois que Jesus se entregou, louvado seja Deus ao Pai naquele momento, aleluia, até o centurião quando olhou e viu a terra tremer, os mortos sendo ressuscitados, diz a Bíblia que ele falou verdadeiramente, aquele era o Filho de Deus, aleluia, a terra tremeu, os mortos foram ressuscitados, louvado seja Deus, porque viu a glória, louvado seja Deus do Filho de Deus. Palmas para Jesus, aleluia. A Bíblia vai dizer, estou até andando um pouco mais rápido. A Bíblia vai dizer que Isaías, ele contemplou, na época que morreu o rei Uzias, ele viu aquela visão. E naquela visão, diz a palavra de Deus, que ele contemplou a glória do Senhor. A glória do Senhor enchia o templo. Enchia o templo todinho, a glória do Senhor. E a Bíblia diz que encheu de fumaças, aleluia, glória a Deus. Os incensos ali foram enchendo de fumaça, encheu a glória todinha. E quando Isaías contemplou aquele, ele reconheceu que era pecador. E o Senhor, aleluia, enviou, aleluia, os serafins para poder levar a brasa viva e purificar ele. Eu acho interessante que a Bíblia fala serafins, mas não fala quantos. Acredito eu, meus irmãos, que tinham muitos, aleluia, louvado seja Deus. Acredito que tinham muitos, e eles gritavam, santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. Quando se falava duas vezes santo, santo, era porque era muito santo. Mas eles falavam santo uma vez, santo duas vezes, santo três vezes, toda hora, é porque é muito mais que santo. O seu trono, aleluia, era alto. O seu trono era alto e sublime, louvado seja Deus, alto e sublime, grandioso, louvado seja Deus, sobre todas as coisas, aleluia. Em nossa Bíblia diz que o serafim estava acima dele, mas na Bíblia que me Jameson, eu falar que ele estava ao lado, louvado seja Deus, mas ao lado, ou em cima, ou embaixo, seja lá onde for, eu admiro é que eles estavam ali, dando louvores a Deus, dando honra ao Senhor, porque eles sabiam quem era aquele que estava sentado naquele trono, aleluia. E eu e você estamos aqui da mesma forma, para glorificar Ele, para exaltar Ele, porque um dia nós estávamos perdidos, mas Ele morreu, Ele nos salvou, nos libertou, e nos deu o direito de ter a vida eterna. Na última vez que eu vim aqui, pela misericórdia de Deus, o mistério foi muito grande, né, pastor? Deus, para a sua glória, para a glória de Deus, Ele derramou um poder muito grande aqui. Eu quase desmaiei aqui. Louvado seja Deus, foi muito mistério, né, pastor? Louvado seja Deus, porque é assim que Deus faz. Deus está falando com cada um que está aqui, cada coração que está aqui. Louvado seja Deus. Eu quero falar logo para o William. Olha, eu já vejo o irmão subindo o degrau. Louvado seja Deus, aleluia. Subindo o degrau, aleluia, louvado seja Deus. E o Tiago, o vento sopra, mas vai vir uma grande vitória para você. Eu via o irmão, aleluia, louvado seja Deus, tipo uma multidão, aleluia. Mas isso é mistério de Deus. Ele sabe
Aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel. A Bíblia vai dizer que os serafins, vamos falar dos serafins, que os serafins tinham 6 asas. O serafim tinha 6 asas, meus irmãos. 2 cobriam o rosto. Por que cobriam o rosto? Porque a glória de Deus era muito grande. Aleluia, louvado seja Deus. Então eles cobriam os olhos, aleluia. 2 ele cobria os pés. Reverência. 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 Duas cobriam as pernas. 2 cobriam os olhos. E 2 eles voavam. Sabe por quê? Porque quem está na presença de Deus, ele não anda. Ele voa. Ele voa. Ele voa. Ele voa. Ele voa. Ele voa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem está na presença de Deus, ele não anda, ele voa. Ele acredita no impossível, louvado seja Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus é o Deus do impossível. Isaías, naquele momento que ele tem aquele contato com aquela coisa santa, que é a presença de Deus, ele se humilhou. É como o vaso do olheiro. Que o vaso, o Senhor fala que o vaso está em suas mãos. Interessante, até o presbítero Tiago falou que o vaso não se quebra. O vaso, ele se desfaz. E mais lindo é que o olheiro não desiste do vaso. Talvez eu possa até desistir de um parente, de um irmão, de um filho, mas se o Senhor não desiste, o Senhor vai até o fim. A Bíblia nos ensina que o Senhor chega para Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Primeiramente tem que levantar, porque tem que colocar na posição. Segundo, tem que descer. A vida do crente, a escada do crente, ela não é assim, ela é assim. Estou entendendo? É porque você primeiro você desce, para depois você subir. Então a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, o Senhor mostra a ele, aleluia, o olheiro, aleluia, fazendo aquela obra ali. E de repente o vaso se desfaz. Mas o olheiro continua fazendo o vaso, louvado seja Deus. Meus irmãos, você sabe o que me chama muita atenção? Aleluia, glória a Deus. É porque o vaso se desfez. O vaso, ele se desfez naquele momento. Aleluia, glória a Deus. Mas o vaso estava na mão do olheiro. Está passando por luta, mas está na mão de Deus. Está passando por provação, mas está na mão de Deus. Está passando por perseguição, mas está na mão de Deus. Ei, fica tranquilo, o vaso está sendo modelado. Na hora certa o vaso vai ficar prontinho. Louvado seja Deus. É necessário passar por luta? É. É necessário passar por provação? É. E a Bíblia vai dizer, quando passar pelas águas, eu passarei contigo. Se passar pelas águas, não submergirão. Se passar pelo fogo, não se queimar, nem a seu arderá em ti. A Bíblia vai dizer que ali Moisés atravessou o Mar Vermelho, que Josué atravessou o Rio Jordão, e que Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha de fogo, mas não se queimaram, porque ali sabe quem estava? O quarto homem na fornalha. Ele está aqui. Ele está aqui, meus irmãos. Ele está aqui. Não importa quem você é, se você é um homem que foi uma pessoa errada, foi uma pessoa que andou errado, mas eu quero te dizer que há um Jesus Cristo que não vai te julgar. Há um Jesus Cristo que conhece a sua vida, porque Jesus, ele não vem chamar o justo, ele vem chamar o pecador. Um médico, ele não vem curar o santo. Um médico, ele vem curar os justos. O médico, ele vem curar os doentes. Jesus diz na sua palavra, eu não vim chamar o justo, mas sim o pecador ao arrependimento. E a Bíblia vai dizer, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, há um advogado justo para com o Pai. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é a propensão pelos nossos pecados. E ele diz mais ainda, se este povo que me chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então os meus olhos, meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Clamas a Ele. Clamas a Ele, irmão. Clama, meu irmão. Esse mesmo Deus que apareceu para Isaías, louvado seja Deus, Ele está aqui. Esse mesmo Deus que apareceu, se revelou para Isaías, Ele está aqui. Basta você clamar.
Jeremias capítulo 33, 3 diz: clamas a mim, respondeste e anunciaste coisas grandes, firmes, que ainda não sabe. E eu estou aqui. É só você clamar, é só você pedir. Se humilha debaixo das tuas mãos potentes. Jesus, ele está te chamando. Ó, a vida de Jesus está próxima. Meus irmãos, a vida de Jesus está próxima, como o presbítero William falou aqui. Está próximo. E muitos não estão entendendo. Você pode falar assim: mas muito bar, está abrindo tanta igreja. Tem mais igreja do que bar. Tem mais igreja do que bar. Tanta igreja que está abrindo, irmão. Só que você está vendo muita igreja abrir com muita luz de árvore de Natal. Você está vendo muita igreja abrir com muita coisa luminosa, chamando a atenção. E eu entendo o seguinte: que quem tem que chamar a atenção não é luz, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem salva é Jesus Cristo, quem liberta é Jesus Cristo. Então estão chamando, isso tudo não vai passar. Essas lâmpadas, essas coisas que estão fazendo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre, diz a palavra do Senhor. O falso profeta, ele veio para poder ganhar dinheiro, para poder segurar as almas. O falso profeta, ele chama você. Você vai, ouve a palavra, só que ele não fala para você que você tem que se arrepender. João Batista, quando apareceu no deserto, a primeira coisa que ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.